Top Rio FM 90.5. Boa tarde a todos. Hoje, dialogando com o chefe Renato, com o tema dessa semana, que é a Semana Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Boa tarde, Adriana Duarte. Boa tarde. A senhora é cientista social e representante do coletivo Mulher Vida. Podia falar um pouquinho do coletivo Mulher Vida? Eu sou, na verdade, participante da coordenação colegiada da instituição. A gente tem um formato de gerir a instituição de maneira colegiada, né? O coletivo, ele é uma instituição que atua, primeiro nós não temos fins lucrativos, e nós atuamos nesse enfrentamento para que a população, de uma forma geral, possa contar, primeiro com um atendimento, com uma possibilidade desse atendimento direto, dessa escuta qualificada, né? Por meio de educadores formados, técnicos no enfrentamento, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, né? Um conjunto de profissionais, na verdade. E a instituição atua também com a formação de quadros técnicos e profissionais da rede de atenção, porque a gente acredita que a gente precisa disseminar essa informação, né? Qualificar melhor esse processo do atendimento, né? Ela é uma rede que só vê essa questão tanto da mulher como da criança? Nós, na verdade, atuamos com a família, né? É fundamental que a gente entenda nesse processo que a família, ela está integrada. Você não atende uma mãe vítima de violência e você tira seu filho do processo. Você tem que atender todos da família, né? Você não atende uma adolescente vítima de violência e retira a mãe e os familiares do processo. Então, na verdade, é uma busca de um atendimento integrado, com todos que fazem parte, mas garantir a proteção e a defesa desse adolescente ou dessa criança, ou dessa mulher, ou desse idoso. Nós atendemos muitas situações de violência contra o idoso, nós temos grupos de mulheres que propiciam que essas mulheres em roda, tanto mulheres como adolescentes, numa roda de diálogo, possam falar dessa violência sofrida, né? E falando dessa violência junto com outras pessoas que também vivenciaram aquilo, poder fazer uma coisa que a gente chama de ressignificação, dar um novo significado para a sua vida daquela marca da violência, né? A gente não tira a marca da violência, mas a gente pode modificá-la, assim como eu posso ter uma cicatriz de uma queimadura e posso construir ali uma tatuagem, né? Ressignificando aquela marca que está na minha pele, a gente também pode ressignificar uma marca que está na alma, que está no psicológico. Né? Mana, né? A gente pode chamar também de Mana, que você prefere também se chamar de Mana, não tem problema nenhum. Muito conhecida como Mana, né? Breno... Sim, é um prazer esse meu apelido, eu acho tão bom. Mana, veja só, a gente tem aqui a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2002, definiu violência como uso intencional de força física ou do poder real ou uma ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulta ou tem a grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência do desenvolvimento ou privação. No caso, nós estamos falando de crianças, é um tema muito forte a nível mundial. Primeiro, a gente tem que entender a violência como algo endêmico, sistêmico, né? Que tem uma relação com cultura, que é algo que é ensinado, não é algo que é natural. Nós não somos violentos naturalmente, né? A violência, ela é construída a partir de relações e de interações entre seres humanos nos seus mais diversos aspectos, desde a sua convivência com a sua família, à sua interação com o meio social, né? Um exemplo disso é que uma pessoa pode não ser violenta, pode não sofrer violência dentro da sua família e sofrer violência no meio urbano, né? Então, ela é um fenômeno que está na sociedade desde sempre, tem uma relação com uma coisa chamada poder e permanência no poder, né? A violência, ela serve para se alcançar o poder de forma violenta e para que se permaneça no poder de forma violenta, né? O que é que acontece com a nossa sociedade? Nós somos ensinados que o outro é uma ameaça a mim, né? Eu sou ensinada a estranhar os outros.
e, ao mesmo tempo, a construir um código familiar de silêncio dentro dessa estrutura familiar, né? Então, isso cria um cenário fecundo para uma série de situações que vão se transformando de pequenas violências a grandes violências a partir de toda essa nossa construção cultural. Então, construímos culturalmente relações violentas em vários espaços. Mas existe um espaço específico que ele propicia a fecundação dessa relação violência, ele estimula isso e ele alimenta isso. Por que eu estou trazendo o espaço da família dessa forma? Porque o espaço da família é o primeiro grupo social que eu me sujeito na minha vida. Só que o espaço da família, ele está alicerçado numa coisa chamada patriarcado, que é aquela forma de entender a vida pela concepção do homem, do macho, do adulto, né? E do homem branco e rico. Então, nessa estrutura familiar, a violência, ela acaba sendo ensinada a todas as gerações, né? Então, você tem uma coisa que está aqui no Brasil, mas que está em toda parte do mundo, que está em todas as civilizações. Não existe uma civilização que seja blindada. Por quê? Porque a relação de poder, ela está dentro da gente, né? Eu queria só dizer assim que eu gosto muito de Barreiros, passei minhas férias aí, várias férias em Barreiros, né? Adoro essa cidade, recebida aí por uma tia querida que morou aí muitos anos, e eu acho que Barreiros tem uma coisa muito bacana. Todas as vezes que eu ia a Barreiros, eu percebia que Barreiros tem pessoas assim que são muito articuladas com várias partes. Na época eu percebia isso, essa articulação com a capital, com Recife, mas Barreiros como uma cidade que é muito polo receptor de várias cidades ao entorno, né? Tem um comércio muito forte, né? Teve durante muitos anos um comércio muito forte. Então é uma cidade que cresceu durante uma época muito rápido, né? E uma cidade que tem uma relação profunda com a cana-de-açúcar, né? Com os canaviais, inclusive com a escola técnica, né? Então, vocês devem perceber um pouco da minha fala nas cidades do interior. Minha família é de Amaragi, de Barreiros, né? Eu sou casada com uma pessoa de Surubim. Então, a gente percebe um pouco como essa estrutura de patriarcado, ela é mantida, né? Sobretudo nos interiores de Pernambuco, no estado de Pernambuco, a partir do plantio e da construção da economia pela cana-de-açúcar, né? Que foi até 1990. Então, isso eu acho uma particularidade bacana para a gente acrescentar no nosso debate, na nossa discussão, né? Não só Barreiros, não só o litoral sul, assim como o litoral norte e zona da mata, que tiveram uma concentração muito grande dos canaviais, né? A gente vai daqui para Goiânia, Itapissuma, né? Para o litoral norte, vai daqui para o litoral sul, São José da Coroa Grande, né? A parte da zona da mata, Primavera, Barreiros, Amaragi, e você vê essa relação com o plantio da cana-de-açúcar, que favoreceu muito tempo o patriarcado, né? Então dá para a gente aí um bom início de debate para a gente também trazer uma coisa particular das nossas regiões pernambucanas, né? Com certeza, uma região de guerreiros, né? Passou por grandes desafios, Barreiros principalmente, e a gente sabe que a questão regional, cada região tem seu drama local. Então, Barreiros ela tem suas dificuldades, como todas as cidades também têm suas dificuldades, mas com essas redes de proteção, com a questão dos profissionais envolvidos, os gestores envolvidos, a gente pretende, inclusive, ter a diminuição desses casos, né? A gente acompanhou ontem, Adriana, a gente conversou com o Silvino de manhã, ele falou que 90% é omissa na questão do abuso sexual, né? Você vê, 10% se resolve desses 10%, eu creio que ainda tem uma impunidade em cima desses 10%, e os 90% que são omissos, né, são subnotificados, eles automaticamente entram numa estatística que a gente fica totalmente invisível do que está acontecendo naquela sociedade. Tem um drama do abuso que as pessoas não conseguem enxergar. Então, a deputada ontem falou sobre a banalização. Eu estou começando a juntar esse quebra-cabeça, então tudo vai juntando, referente ao atendimento às vítimas. Esses protocolos a nível regionais, tem locais que seguem protocolos diferentes de outros locais ou eles seguem à risca, seguindo os parâmetros legais? Muito boa a sua pergunta, né? Eu
estou trazendo essa coisa da regionalização para que a gente possa entender exatamente isso, né? O país é diferente, os estados são diferentes e as cidades são diferentes. Contudo, uma política, ela precisa ser ampla, abrangente, contemplar a maior parte das possibilidades de usuários dessa política, né? A política de enfrentamento à violência sexual não é diferente. Embora que nós tenhamos uma diversidade no Brasil, uma diversidade dos municípios, a maneira, o rito de fazer o atendimento a vítimas de violência também deve seguir um fluxo de procedimento estimulado, proposto pelas normativas técnicas. E aí você tem várias, né? A última, do Ministério da Saúde, né? Preconiza todo esse atendimento, continua trazendo toda a necessidade do atendimento multiprofissional, né? Contudo, a gente sabe que as políticas públicas estão sendo enxutas a nível de investimento, né? Então, uma coisa é o que se preconiza, outra coisa é o que se tem recurso para pagar, outra coisa é o que chega na ponta dos municípios de fato, a partir das possibilidades que os municípios têm. Porque a gente está falando de uma política muito cara, a gente não está falando aqui de políticas públicas paliativas, a gente está falando de uma política pública que, para acontecer, ela precisa de uma rede toda estruturada, né? As políticas públicas de enfrentamento à violência, elas são políticas de muito investimento econômico, né? Porque é educação, saúde e segurança onde deve ser o maior investimento de uma nação, né? O que é que acontece quando chega na ponta no município? Cada município, e isso é muito importante, tem a sua autonomia para gerir e organizar suas equipes, né? Suas unidades de acolhimento, assim como imagina e assim conforme suas possibilidades. Mas as normas técnicas orientam que, nesse atendimento, é muito importante que a vítima seja atendida por um profissional qualificado do serviço social, por outro profissional qualificado da segurança, um policial especializado, né? E por um profissional qualificado da psicologia, né? Fazendo aí um apoio imediato para que essa pessoa possa garantir esse atendimento sem que haja outras situações de violência. Então, você pode ter desde uma menina que denuncia uma violência sexual que está envolvendo um vizinho, então você não vai precisar ter ali uma unidade de abrigamento, retirar, né? Ou o abusador de dentro de casa, ou garantir a defesa e a guarda da mãe e das crianças, né? E da criança que sofreu dos seus irmãos. Então, a depender da situação, você tem uma coisa que pode ser muito cara para o Estado e pode demandar um conjunto de parceiros. Nos municípios, quem tem feito um movimento muito grande são os conselhos, né? Os conselhos de direito e os conselhos tutelares. Por quê? Porque eles têm o papel de monitorar a política dentro dos municípios. Então, você ainda tem conselhos municipais que atuam indagando essa prefeitura, indagando esse município sobre essas medidas de proteção e sobre os recursos e como é que estão funcionando a casa-abrigo, as unidades de acolhimento, as medidas de profilaxia, porque todo município deve ter lá aquela unidade de saúde pronta para receber a vítima de violência sexual e fornecer para ela todo o coquetel de profilaxia que ela tem direito, que aí é dentro da área de saúde mesmo, né? Isso é uma coisa. E aí a gente está falando de dois tipos de situação de violência. As situações que são agudas e as situações que são crônicas. Então, os municípios, muitas vezes, eles não têm suporte econômico para garantir uma política que deve ser uma política de Estado, né? Porque o Estado é que tem esse recurso para pagar essa política mais cara. Então, o que você vê, às vezes, são as gambiarras nesse atendimento, que aí é muito ruim para o técnico, para a criança e adolescente que denuncia, só beneficia o abusador, né? Porque a rede, ela fica inflada, sem conseguir ter suporte, né? Os profissionais cansados, né? Porte para levar adiante um atendimento qualificado. A questão da vulnerabilidade da vítima, né? É uma das perguntas também que fizeram conosco. Essa questão da vulnerabilidade, a maioria dessas crianças, podemos até juntar aqui, porque 80% dessas meninas que são abusadas, que a maioria são meninas, 80% delas são meninas,
são meninas negras. Poderia dar uma explanação sobre essa questão? Eu acho que a gente vai falar dessa situação que vai ter 3 fenômenos que acontecem no mundo que vão fomentar a violência. O primeiro é raça, o racismo, né? O racismo, ele é, de fato, o racismo está junto com aquela coisa que a gente falava de eu estranhar o outro, né? Então, eu primeiro estranho quem não é da minha casa. Não é minha família, então eu estranho. Depois eu estranho quem não é do meu bairro, e por aí a gente vai, né? Até um dia que a gente decide estranhar quem não é do planeta Terra, né? Porque nós temos essa coisa na gente. E o que a gente está falando, as pessoas vivem na pele no seu cotidiano, né? A gente está falando de eu ter um tom de pele pardo, ou negro, ou preto, ou amarelo, ou branco, e isso ser uma garantia para portas se abrirem ou portas se fecharem, né? A gente está falando de uma sociedade que é feita pelos homens, para os homens, dos homens. No entanto, as mulheres são quem mantém essa sociedade viva, porque é das mulheres que vêm os fetos, que nascem os bebês, que nascem as crianças, né? Então, a gente está falando de uma relação que não consegue ver 3 situações de indivíduos como sujeitos de direito. As mulheres, e aí as mulheres, crianças, vão sofrer muito mais. As pessoas negras, porque a gente tem um recorte que o racismo atinge muito mais as pessoas negras, e as pessoas pobres, porque a gente vive num mundo onde o peso desse mundo é o capitalismo, né? Dentro disso, eu acho muito, muito interessante a gente discutir que a gente às vezes pensa que a violência sexual vem por conta dessa exacerbação dos corpos. Olha, veja, se fosse assim, as aldeias indígenas, que as crianças andam nuas, elas estavam repletas de violência sexual. Isso não é verdade. É muito complicado, mano, essa situação. Essa questão da desigualdade social é a raça, a questão de gênero. Então, ela atrapalha o contexto no geral dessa situação do abuso e exploração sexual? Sim, e uma coisa assim, muito importante nessa luta é que ela é uma luta feita por seres humanos, né? Que nós somos gente, né? Nós somos aquilo que também está lá sofrendo e vivendo violências cotidianas, né? E fomos educadas por famílias que por vezes também nos machucaram, também nos violentaram, né? Então, uma coisa muito curiosa no enfrentamento é que é como se você juntasse centenas de pessoas que ao longo da vida, milhares de pessoas que ao longo da vida sofreram o racismo, por serem pobres, né? Quantas crianças, meninos e meninas, hoje você vê como conselheiros de direito, como técnicos, assistentes sociais, psicólogos, educadores, voluntários, religiosos, né? Que, na verdade, foram pessoas que viveram aquilo, sofreram com aquilo e não querem que isso seja perpetuado para outras pessoas, né? Então, é muito importante a gente perceber que o que eu estou dizendo sobre raça, sobre gênero, sobre pobreza, atinge a todos nós, né? Atinge a todos nós que estamos num processo onde a gente luta por uma sobrevivência a partir de uma máquina que cada vez mais nos achata. É isso que você disse, a gente anda para trás, né? Cada vez que uma sociedade não investe nela própria, ela se finda à destruição, né? Então, quando você fala esse tripé, né? Para mim, não é importante que a gente discuta aqui conceituação técnica, né? Porque talvez as pessoas estejam sem perceber que elas compreendem mais do racismo, da pobreza e da desigualdade de gênero do que elas imaginam, né? Então, explicando isso de uma forma que a gente entende com muita tranquilidade, o fato de eu ser mulher me gera menos direitos do que você que é homem. Ou o fato de eu ser pobre me gera menos direitos do que um ser humano que é rico. Mana, veja só, a questão da complexidade no atendimento. A gente sabe que o atendimento é primordial. O médico ele tem que ser acionado, é o primeiro a ser procurado, e a sua equipe. Você acha que essa dificuldade ela existe no dia a dia, no cotidiano? Sim, a gente vê o seguinte, isso que você falou, a menina denuncia, sofreu uma violência, sofre de novo. Esse de novo, ele tem um nomezinho no atendimento.
né? A gente está falando de uma prevenção primária, quando nunca aconteceu aquilo, de uma prevenção secundária, quando já aconteceu novamente, e a prevenção terciária para danos muito maiores e para situações, porque a violência ela é uma escada, né? Eu boto o pé no primeiro batente, mas se ninguém me impede, o agressor não é impedido, ele vai subindo. Então, aqui no primeiro batente é um tapa, amanhã é o assassinato, né? Isso é uma coisa. Mas quando a gente pensa na vítima, a gente tem que pensar numa coisa chamada necessidade. Qual é a necessidade de cada vítima especificamente? E aí a gente vinha falando desse atendimento, e aí você perguntou um pouco como isso se dá no município. Existe um fluxo de atendimento, né? A porta de entrada pode ser qualquer instituição, inclusive a igreja ou a escola na comunidade, ou o posto de saúde, ou uma ONG, sem ser necessariamente a delegacia de polícia ou o conselho tutelar, que essa criança traz a primeira fala de que foi vítima de violência. Certo. Nesse momento, a partir daí, essa pessoa que escuta, que pode ser um cidadão que não é técnico, um vizinho, né? Ela precisa saber, aí meu amigo botou aqui, ó, Breno botou aqui, diz que 100 e ligue 180. Exatamente. Ela precisa saber que ali naquele momento ela pode intervir naquela violência como um vizinho, fazendo uma denúncia. O educador que está na escola precisa saber que ao chegar até ele uma fala e que aquela criança está dizendo que é vítima de violência, ele tenha a quem recorrer essa denúncia. Assim como quem está no posto de saúde, a enfermeira que está no posto de saúde, né? A psicóloga que está atendendo no CAPS, ou que atende no CRAS, ou que atende no CREAS, ou seja, toda a rede que a gente vai chamar de SUAS, né? Que é a rede socioassistencial de todos os municípios, que é uma coisa interligada com o sistema único, precisa ter pessoas que recebam a violência, acolha e saiba dar apenas o primeiro passo. Veja, você não precisa ser o psicólogo, nem o assistente social, não é por aí. Mas eu preciso saber dar o primeiro passo, que é o quê? Fazer a denúncia, pedir ajuda, chamar outras pessoas que possam me orientar. O papel dos pais, dos vizinhos e outros no aspecto do abuso da criança ou adolescente. Qual o papel nessa luta, Mana? Eu acho que a gente vai começar a pensar um pouco qual é o nosso papel enquanto ser humano, né? Eu sou um ser humano, estou na sociedade e não gosto de ser vítima de violência. Não gosto que batam comigo, que me xinguem. Isso me faz mal enquanto pessoa, né? Me deixa triste. Então, por que eu vou querer isso para outras pessoas? Né? Ah, mas não é tão simples. Não é tão simples. É um exercício de resiliência todos os dias, né? Eu não bato no meu filho, mas tem hora que a gente, meu menino, aquele grito chama o menino assim, mas não é para gritar também, né? Mas é um exercício da gente ir se lapidando, da gente ir se burilando, assim como a gente faz com uma pedra preciosa, né? Que é linda, que é maravilhosa, que brotou da natureza. Todo dia a gente vai lapidando a gente mesmo para sermos melhores. Nesse processo, é muito importante que eu pare de olhar apenas para o meu umbigo, né? Eu comece a olhar para o que está à minha volta, para as pessoas que estão perto de mim, para a minha família, né? E eu costumo dizer o seguinte, é muito mais fácil você denunciar uma violência que acontece na vizinhança. Difícil mesmo é denunciar a violência que acontece na casa da gente. Essa é que pega, né? Então vamos começar fazendo um exercício dentro da própria casa da gente, né? Fazendo um exercício e às vezes a gente pensa que violência não é só bater, aí sai por aí fazendo altos bullying, depreciando o outro, rotulando o outro, né? Observando desqualificando o outro no cotidiano, né? Nessa disputa de poder, a gente vai sempre voltar para essa relação do poder, né? Então eu acho que é papel fundamental de todos nós, né? Sermos ser humano. E aí eu não posso, aquilo que eu não quero para mim e para os meus filhos, eu não posso admitir que aconteça com as outras pessoas que estão no meu entorno, né? Fundamental, escutar o que é que acontece na sua comunidade, né? Dialogar com as pessoas da sua comunidade. Tem dia, eu tenho uma filha de 31 e um filho de 10 anos, Rafael e Ariadne. Tinha dia que minha menina dizia assim para mim, mãe, entre em casa. Por quê? Você chega de uma reunião, chega na sua rua,
tá lá uma confusão com uma mãe, com um adolescente, que você vê que tá todo mundo muito nervoso e que você pode chegar ali e dar uma palavra para que aquilo não vire uma violência muito maior. Não, às vezes a gente fica ouvindo a discussão. Às vezes a gente fica torcendo para que a violência aumente, torcendo para chamar a polícia. Eita, né? Então, Renato, é uma coisa da gente ir para dentro da gente, sabe? A gente se revisitar. E aí eu acho que a Covid traz um momento, ó. A humanidade está aprendendo com a Covid, com certeza. Eu não sei se a humanidade está aprendendo não, vice, mas a natureza está dizendo pra gente que ou a gente aprende ou a gente reprova. Diana. Isso é verdade. Tá todo mundo na final, né? Que ela tá aí, ó. Natureza se refaz e a gente explode e ela fica ali, ó. Se refazendo, tá nem aí pra gente, né? Isso é mas verdade. eu acho que é uma condição de humanidade, sabe? Eu gosto muito de Paulo Freire, sabe? Eu acho Paulo Freire um dos maiores pensadores de toda a humanidade. Acho ele lindo. Ele e Dom Helder Câmara, se a gente lesse aquilo na escola, a gente sair, ó, bonitinho, afiadinho, então, né? Vou fazer uma pergunta, já que a gente está ontem foi dia 18, e foi uma lembrança dela, é que você pudesse responder Araceli Crespo, simbolismo dela, né, nessa causa. Suas considerações referentes a Araceli Crespo, porque ontem eu me emocionei falando, a gente se emociona a ver a história. Na sua opinião, o que Araceli Crespo significa no contexto da causa nobre que a gente defende? Eu tenho que pensar em Araceli como se fosse uma filha minha, como se fosse uma criança que eu amei um dia e que, por razões de machismo e violência, me foi retirada. E aí, pensando nisso, direcionar minha energia para que não exista mais Araceles, mais Pedrinhos, mais Joãozinhos, mais Luísas, né? Que não exista mais uma criança que seja vítima da crueldade de um adulto, de dois adultos, de vários adultos, e que outros adultos permaneçam omissos e cúmplices. Somos todos cúmplices da morte de Araceli. Todos nós. Não escapamos nenhum, né? Eu gosto muito assim, quando as pessoas falam dessa coisa céu e inferno, eu gosto de dizer assim, meu irmão, não se preocupe com isso agora não. Porque você está esquecendo que talvez o inferno seja aqui, pelas coisas que a gente faz aqui mesmo. Então, eu diria a você, assim, fico bem emocionada, eu diria a você que é algo que a gente tem que guardar no coração como se fosse uma pessoa da minha família. Porque quando a gente está falando de Araceli, a gente está falando de várias pessoas que a gente conhece no cotidiano, né? Se a gente estivesse falando de algo que ficou no passado, que aconteceu e que a gente deve sempre lembrar, é uma coisa. Mas a gente está falando de uma pessoa que, na verdade, né, ficou, mas outros casos sucederam, né? Então, a gente não conseguiu enfrentar, né? E aí, assim, quando a gente bota essa data do 18 de maio, é bem interessante, assim, várias pessoas perguntam assim, mas todo ano vocês fazem o 18 de maio? Todo ano a gente faz. Por quê? Porque todo ano é surpreendente a quantidade de pessoas que se somam na luta, que chegam junto, que vai numa palestra, vê uma passeata, escuta um áudio, vê todo um processo, né? E entende que... Olha o que a rede de enfrentamento, eu acho que Pernambuco falou aqui. De lá para cá já se foram várias Araceli. Aí ele botou, infelizmente. A realidade, né? Sim, eu estou aqui representando a rede, isso, né, minha querida Rosana deve ter colocado, né, e de fato, né, isso a gente se emociona porque a gente vê próximo a gente e a gente vê, por exemplo, que tem piorado, né? Nos últimos 3 anos, a nossa política, que é uma política, que eu diria a você, misógina, homofóbica, machista, racista, excludente, baseada na violência. Veja que o maior envolvimento do governo foram para 2 coisas: liberar as armas, né? Modificar isso e mudar todo o processo de aposentadoria das pessoas, né? E, na verdade, a gente sabe que isso achata a população mais pobre, né? Então, quando a gente está falando dessas vítimas, são cotidianamente, é eu, é você, as pessoas que estão aí, como a gente já falou, né? Não é uma coisa que eu sofro
mas ninguém sofre. Então é uma coisa cotidiana, a gente sai muitas vezes da rede de enfrentamento, você passa na cidade e você vê crianças, né, estão ali numa situação de muita vulnerabilidade, né, com pessoas que também estão vulneráveis, que estão precisando de política pública, né? Eu diria que esse é um assunto para se debater assim profundamente, a população em situação de rua, né? Porque veja só, nós estamos falando das crianças que estão dentro de casa, porque não há uma política pública eficiente para enfrentar a violência sexual com a população de rua. A punição do abusador. A punição do abusador. Essa pergunta vem de Maceió. O Ministério Público, a Justiça, a lei está coerente com essa questão da punição do abusador ou não? Sim, quando ela é aplicada, né, quando o processo consegue fechar o trâmite e virar realmente, né, uma acusação, a acusação caminha, se chega a um culpado, né, esse culpado sofre o cárcere, que deve sofrer, né, que está lá a pena prevista, né? Sim. E a gente teve um detalhe aí que foi bacana na lei, que em 2009 surge a Lei de Crimes contra a Dignidade Sexual. Essa lei ela é fundamental porque ela amplia esse processo da violência sexual. Antes, no Código Penal, estupro só era reconhecido se fosse um estupro carnal. Só que a gente sabe que, e como ficam as crianças e meninos que são violentados, não é? Então, você tinha uma série de coisas que precisavam ser adequadas. Em 2009, com a Lei de Crimes contra a Dignidade Sexual, você conseguiu fechar esse cerco com as diversas possibilidades de violência sexual e reforça a pena para estupro de vulnerável, né? O que para a gente é fundamental, muito importante. Agora, o que falta? A aplicação das leis. Né? Eu não sou advogada, mas todo mundo sabe que as leis no Brasil são fantásticas. Os nossos planos, as nossas políticas são maravilhosas. O que está faltando é que o judiciário pegue a carteirinha e comece a punir aquele agressor. O ano retrasado, a gente teve um ganho muito grande que acabou sendo implementado, aconteceu em 2017, mas acabou sendo implementado em 2018, agora em 2019 e 2020. Que é a escuta especial, né? Que faz com que, para mim, fundamental, mas precisa ter uma cautela de como isso sai, né? Que faz com que essa vítima só precise relatar essa situação uma única vez. Então, nesse processo, é fundamental esse conforto para as vítimas. E aí você tem todo um processo que não considera aí essa relação entre a vítima e o culpado, com a questão do tempo. Porque, veja, a vítima, ela não pode dar um depoimento hoje, e aí é massa que seja um depoimento único, que isso saia para várias instâncias, mas que ela só vai ser ouvida em juízo daqui a 4, 5 anos. Foi ontem no documentário, eu vi as pessoas colocando que a vítima chega uma hora que ela diz assim, não aconteceu nada não. Não, mas você aqui fez aconteceu nada não, quero falar mais sobre isso não. Por quê? Aconteceu um fato com ela quando ela tinha 12 anos, 11 anos, 10 anos, 9, 7, 6, 5, né? Hoje ela tem 10, 11, 12, 13. Ela não quer mais falar, porque ela precisou aprender a viver com aquilo. O Estado não deu a resposta no tempo que ela precisava. Deu a resposta no tempo dele. E o tempo de uma criança é assim, né? Então, a criança acaba aprendendo a conviver. A gente já teve situações no coletivo que a gente atendeu que chega um momento e a criança nega, que a criança não quer mais processo, não quer mais nada. Não, aconteceu não, quero falar mais disso não, tia. Eu só queria esquecer, né? Então, acho que falta o judiciário fechar esse funil da forma correta e, com certeza, fazer com que os processos se transformem em punição, né? Em responsabilização do agressor. Adriana Duarte, cientista social, representando a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco, muito obrigado por sua participação. Agradecer você, essa oportunidade, né? Porque eu acho que você é um militante aí bem bacana na área, nos colocar à disposição, agradecer ao Coletivo Mulher Vida, que me dá essa oportunidade de trabalhar com essa riqueza. É muito bom a gente sentir que a gente trabalha com uma coisa que ajuda outras pessoas. Isso é um prazer. Top Rio FM 90.5. Top Rio.